Oi, hoje eu vou falar pra vocês sobre o privilégio de poder fazer o que quiser. Esse vídeo meio que é uma continuação do vídeo passado, não exatamente uma continuação, mas eu tô gravando inclusive um em seguida do outro. Eles são independentes, mas se complementam. Nesse vídeo eu queria falar mais sobre justamente o privilégio que a gente tem de poder fazer o que quiser. É meio difícil falar que todo mundo pode fazer o que quiser, absolutamente tudo, o tempo inteiro, porque nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Mas, como eu tô falando com pessoas que estão me assistindo, então quer dizer que você tem algum tempo livre. Inclusive, eu fico grata que você escolheu esse vídeo para assistir no seu tempo livre. Obviamente, a gente tem algumas limitações, que nem eu falei antes, seja de tempo, dinheiro, enfim. Mas hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, principalmente com a internet. E a gente pode meio que fazer o que quiser. Mas nem sempre a gente faz as melhores escolhas. Dentre os vídeos que eu já postei no canal, que não são muitos, dois eu já falei sobre tempo de tela e hobbies. E eu meio que vou retomar isso aqui nesse vídeo, mas é porque recentemente eu aprendi a costurar. Eu tô aprendendo ainda. Eu meio que tive que aprender de qualquer forma, por conta de um trabalho da faculdade, mas eu fiquei muito animada porque é uma coisa que eu gosto, que eu tinha uma vontadezinha assim de aprender, mas eu não imaginei que eu ia aprender agora, sabe? Mas é uma sensação muito boa aprender uma coisa nova. A gente sente uma empolgação, assim, sabe? Daqui a algum tempo essa empolgação vai passar, mas pelo menos depois desse tempo eu vou poder falar que eu sei uma coisa nova, né? Que eu sei mais uma coisa, no caso. Hoje em dia, mesmo tendo uma rotina um pouco mais cheia do que eu tinha há alguns anos atrás, eu ainda meio que me obrigo a aprender a fazer coisas novas. Por mais que eu queira, nem sempre eu tô com vontade, mas meio que às vezes eu só me obrigo a costurar, que nem foi o caso de costurar, eh, quando eu comecei a fazer crochê há alguns anos, e, tipo, gravando pra vocês, escrevendo roteiro, pensando em vídeo, editando, são coisas que eu acabo me obrigando, por mais que eu queira muito, mas são coisas que são hobbies, né, são lazeres. Então a gente sempre associa que, ai, vou investir meu tempo nisso, sendo que não necessariamente vai me dar algum retorno. Eu tô falando assim que eu me obriguei, porque também eu não acho justo eu chegar aqui e falar pra vocês, nossa, eu consegui, eu faço mais, eu tenho mais hobbies, eu faço outras coisas. Nem sempre eu consigo também, entendeu? Então eu tenho que me esforçar pra poder fazer. Hoje em dia eu acho que é um pouco mais fácil, não tão fácil, não é tão fácil assim não. Mas eu falo que é um pouco mais fácil do que já foi há algum tempo atrás. Isso, por incrível que pareça, também é um pouco de prática. Como dica, né, que eu tenho pra dar pra vocês, que eu posso oferecer pra vocês, se você tem vontade de começar uma coisa nova, de, enfim, fazer algo que você quer e que talvez você tenha acesso, mas talvez não, enfim, você tem que ver se isso cabe na sua rotina, se faz sentido pra você no momento que você tá também, né? Porque a gente tem que analisar o momento que a gente tá financeiramente, enfim, de tempo, que tem momentos que a gente não tá conseguindo fazer nada mesmo e tá tudo certo também. Mas a dica que eu dou pra caso você esteja querendo e você consiga fazer algo é que pensa que o tempo vai passar de qualquer forma. Eu escutei isso alguma vez também e eu meio que abracei isso pra tudo, sabe? Eu ouvi alguém falando quando a pessoa fala assim: ah, não, mas já tá tarde pra eu fazer isso, pra eu começar isso. Eu devia ter começado mais cedo. Então, quando eu era mais nova, alguma coisa do tipo. Mas o tempo vai passar de qualquer forma. Você tendo feito isso ou não. Só que, se eu começar a fazer agora, daqui a alguns anos, eu vou estar melhor do que eu tô hoje, fazendo isso. Então, daqui a alguns anos eu vou ter acumulado experiências dentro da atividade que eu escolhi fazer e eu vou estar bem melhor. E eu vou poder falar que eu sei fazer mais alguma coisa. E eu vou poder me satisfazer com isso, porque é uma coisa boa, sabe? É, mas hoje em dia, depois de 3 anos que eu sei fazer crochê, hoje em dia eu não faço tanto mais igual eu fazia no início. Eu ainda gosto muito, às vezes eu volto, assim, principalmente nas férias. Eu volto a fazer, enfim, eu invento alguma coisa pra eu fazer. Mas 3 anos depois, hoje em dia, se eu quiser pegar alguma coisa pra fazer, eu vou conseguir fazer tranquilamente. Porque eu já desenvolvi muito bem essa minha habilidade.
Eu já ensinei crochê para outras pessoas, então eu não dei aula ativamente, mas enfim, em oficinas, sabe? Eu meio que estava ali monitorando as pessoas, então eu consegui ensinar para as pessoas. Eu consegui traduzir tutoriais, então a gente tem receitas, eu consigo meio que traduzir essas receitas, que é quase uma linguagem. Enfim, eu já ganhei dinheiro com crochê, de certa forma. Então, assim, o crochê já me proporcionou muitas coisas muito legais depois de 3 anos que eu nem esperava que ele ia me proporcionar quando eu comecei. Mas eu não tinha ideia mesmo. Além de que muitas pessoas me elogiam quando eu tô fazendo crochê. Eu falo assim, nossa, você faz muito bem. Ou, nossa, você faz muito rápido e tal. Só que eu tenho plena consciência, gente, e eu já conheci pessoas que são 1000 vezes melhores do que eu. Porque tem pessoas que trabalham com isso, fazem isso ativamente todos os dias e, obviamente, elas são 1000 vezes melhores do que eu. Só que mesmo essas outras pessoas sendo melhores do que eu, tem pessoas que não começaram ainda. E eu já comecei. Então eu tô à frente dessas pessoas que já começaram de certa forma. E não que seja uma competição, não tô falando isso. Eu tô querendo dizer que justamente o tempo passou, tanto pra mim quanto pra essas pessoas, e eu comecei e elas não. E tá tudo bem, porque talvez não era um momento propício pra essas outras pessoas. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só dizendo que é um jeito positivo de se pensar, meio que eu tô vendo o copo meio cheio. Então, eu fico feliz como que isso me proporcionou coisas muito boas e continua me proporcionando, né? Atualmente mesmo é mais um momento de descontração, me deixar tranquilo e tal, mas ele já me proporcionou dinheiro, que é uma coisa muito boa também. Com o YouTube, eu tento pensar a mesma coisa, sabe? É uma coisa que eu sempre quis. Que eu sempre quis desde muito nova. Eu lembro de quando eu era mais novinha, eu ficava gravando vídeo, eh, arrumando material, né? Ai, meu material escolar. Sempre fazia. Eu fazia olhando pro nada. E eu lembro que quando a minha mãe me pegava fazendo isso, eu ficava com um pouco de vergonha. Mas ela achava uma gracinha. Enfim, mãe, né? Mas eu amava fazer vídeo de material escolar, porque eu não tenho um vídeo gravado. Até porque eu não tinha nem onde gravar, gente. Nossa, mas não tinha mesmo. O celular era Nokia, enfim. Mas eu fazia isso. Uma coisa que eu fazia, que eu gravava mesmo, que eu tenho, áudios inclusive, não sei onde que tá, mas eu sei que eu tenho, eu fingia que eu tinha uma rádio. E eu ficava falando no celular como se eu tivesse uma rádio, um programa de rádio. E eu ficava lá falando, coisas aleatórias. Mas eu falava. Eu sempre gostei muito de falar, enfim. Eu sempre quis fazer isso aqui que eu tô fazendo. Eu sempre quis produzir algum tipo de conteúdo de alguma forma, falar com as pessoas de alguma forma. E eu já comecei muitas vezes, de diversas formas diferentes. Mas eu sempre tive dificuldade de continuar. Então, hoje em dia eu me obrigo a fazer, a continuar de qualquer forma. Mesmo que eu não tô tendo tempo, eu tento achar algum tempo. É, faz algum tempinho, inclusive, que eu lancei o último vídeo, porque eu não tava tendo tempo de gravar outro. Mas eu não tô me deixando parar. Porque eu já parei tantas vezes, eu já comecei um vídeo, um canal mesmo, algumas vezes. Mas eu parei todas elas, menos essa. E eu não pretendo parar dessa vez. Inclusive, agora eu não tô com cobrança nenhuma em cima de mim, que eu sempre tive muita cobrança de já começar sabendo. Eu sei que muita gente tem essa cobrança de, ai, tô começando agora, mas eu já quero saber editar tipo a Marvel, tipo os filmes da Marvel. Gente, não é assim. E eu sempre tive uma cobrança muito grande em cima do que eu tinha que fazer. Só que, gente, eu não tenho uma câmera profissional. Hoje em dia eu tenho um computador que eu consigo editar os vídeos bons, então esse equipamento eu tenho. Mas eu não tenho uma máquina profissional, eu não tenho um microfone profissional, eu não tenho uma luz profissional. Eu tô gravando com o meu. Não sei se dá pra ver, acho que dá. Com o meu abajur virado pra parede e rebatendo a luz na minha cara. Mas eu tô fazendo, sabe? Eu tô fazendo o que me dá na telha. Eu não tenho padrão de edição, não tenho padrão de filmagem, não tenho padrão de nada. Não tenho padrão nenhum. Só que daqui a algum tempo eu vou ter, porque eu vou ter certeza do que eu tô fazendo. Eu vou ter aprendido a editar, a gravar, a fazer roteiro. Eu vou ter me acostumado com isso e vai estar tudo certo. Eu vou estar melhor do que eu tô hoje nisso aqui que eu tô fazendo. Outra dica que, né, que eu posso dar para eu de fato fazer, né, para você começar aquilo lá que eu falei, que é pensar que o tempo vai passar independente. Mas para você continuar, que também é muito difícil, eu tento não tirar isso da minha cabeça.
sabe? Então eu penso nos benefícios que isso pode me trazer, na satisfação que eu vou ter de ter isso aqui. Então, não necessariamente pode ser que eu ganhe dinheiro aqui, obviamente, né? Porque o YouTube pode ser monetizado. Isso é um ponto positivo? Maravilhosamente, sim. Mas, além disso, sabe, os pontos positivos que isso pode me trazer na satisfação pessoal mesmo, sabe? Eu vou ficar muito feliz em saber que algum dia eu tive um canal no YouTube e eu registrei meus pensamentos nele, o que eu penso e eu quero falar. Eu vou ter registrado isso. Eu sempre tento deixar minha cabeça me incomodando com isso, sabe? É, então eu fico pensando até que me incomode e eu vá lá fazer. E, e foi dessa forma, e foi desse jeito. Porque às vezes dá uma preguiça. Gente, às vezes dá uma preguiça. Você viveu o seu dia inteiro, sabe? Você, sei lá, trabalhou, você foi pra faculdade, enfim, você fez o que você tinha que fazer o dia inteiro. Aí à noite, você vai criar coragem pra você levantar da sua cama, quentinha, no frio que tá, pra gravar um vídeo? É difícil, entendeu? Porque assim, não vai te trazer um retorno imediato na hora, assim. Mas a longo prazo vai. Seja satisfação pessoal, seja financeira, enfim, seja o que você quiser na área que você quiser. Seja repertório, que eu acho que isso é extremamente importante. Então, eu falo isso, gente, como um hobby, fazer algo, produzir algo, e como consumo também, sabe? Então, eu quero passar a ler tal tipo de livro. Eu tô tentando passar a ouvir podcast, que é uma coisa que eu não tinha muito costume, mas eu admiro quem escuta e eu queria começar a escutar. Então, eu tô tentando inserir isso na minha vida. Enfim, isso pra tudo, pra tudo. Enfim, é isso que eu faço pra conseguir continuar a fazer e não desistir. Nem sempre eu continuo também, tá? É importante a gente começar e continuar o que a gente quer. Eu já comecei e parei muitas coisas, tá? Não só aqui, mas muita coisa. Gente, eu já fiz aula de um monte de coisa que vocês podem imaginar, tá? Na minha cidade tinha muita aula de graça de instrumento. Tipo assim, de todo instrumento que vocês podem imaginar. Comecei a fazer e larguei no meio do caminho. Várias coisas. Eu já comecei a fazer e larguei no meio do caminho. Mas, pelo menos eu experimentei, pelo menos eu sei se eu gosto ou não. Hoje em dia eu sei que eu não gosto de ler partitura. Eu adoraria tocar piano, tocar guitarra. Eu tenho vontade de aprender. Mas eu odeio ler partitura. Mas enfim, isso é uma coisa mais pro futuro. Não, não acho que agora é o momento. Mas algum dia eu vou aprender, com certeza. Enfim, eu espero que esse vídeo, essa recomendação, tenha feito diferença de alguma forma pra você, seja mudando alguma coisa na sua vida, ou seja te entretendo por alguns minutos. E até o próximo vídeo. Tchau.